Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, é hora da análise política, da leitura dos acontecimentos. Há muita coisa acontecendo na política do Brasil e do Ceará. No país, aos poucos, o governo Lula vai formando uma base mais estável, uma base política. À custa de muita articulação, sim, é verdade. Porém, à custa de muito dinheiro do orçamento para garantir, digamos, as fidelidades parlamentares. Isso não é exatamente uma novidade. No Ceará, ainda há uma notória instabilidade que começou lá antes da disputa para o governo do Ceará no ano passado. O fato é que o PDT, ainda maior partido do Estado, está em meio a uma guerra de foice que certamente vai permanecer até o ano que vem. Ano de eleições municipais. Por lá, a coisa está tão feia que levou ao impensável, uma cisma, uma separação entre Ciro e Cid Gomes, os dois irmãos que comandaram juntos a mais longeva hegemonia política que a história do Ceará já vivenciou. Bom, fatos e casos não faltam. E para se aprofundar nessas questões, elucidá-las para melhor compreensão e mostrar o que motiva a dinâmica dos acontecimentos, o Fox Colóquio forma novamente a sua mesa preferida para discutir política. O publicitário Ricardo Alcântara e o advogado Dimas Oliveira estão novamente aqui para nos ajudar a desvendar os fatos com suas largas experiências na leitura do jogo político. Olhos clínicos e massa cinzenta para fazer a análise política do momento. Ricardo, muito obrigado novamente pela sua presença. Obrigado. Já era hora, acho que faz 2 meses que nós estivemos juntos aqui. E em 2 meses muita coisa acontece, a política continua e sempre será muito dinâmica. Dimas, muito obrigado pela sua presença. E vamos começar com o país. A gente até conversava aqui um pouco antes, né, na nossa vinda aqui para a casa da vovó Dedé. Estamos em um dos estúdios da TV Dedé, da casa de vovó Dedé, para que a gente realize essa conversa. E a gente falava do que está acontecendo no país, né? De um país mais estável politicamente, né? Com um fogo brando na política, ao contrário daquela eterna confusão que existia durante o governo Bolsonaro, que era um governo que se mantinha e se estabelecia no jogo, estabelecendo o confronto como um método. Isso está um pouco diferente hoje, bastante diferente até, mas com algo muito importante que está acontecendo, algumas reformas e principalmente uma reforma tributária. Eu ouvi muito recentemente, li, melhor dizendo, o ministro Fernando Haddad, que comanda a economia, que está na Fazenda, né, dizendo que a reforma tributária, do jeito que está caminhando, é a reforma que nunca foi feita. 30 anos que se fala em reforma tributária no país, então, da maneira como ela está caminhando, já foi aprovada na Câmara, está em processo agora dentro do Senado, pode vir a ser o plano real do momento. E o plano real, gente, para os mais novos, 1994, que ele foi implementado, ele simplesmente elegeu o Fernando Henrique Cardoso, que era então ministro da Fazenda, elegeu o presidente da República, e é um plano, um projeto em vigor que até hoje vigora, que deu estabilidade econômica para o país, deu uma moeda estável e forte, principalmente controlou a inflação, que era o grande dragão a ser derrotado. Ricardo, essa novidade, eu acho que a gente tem hoje um protagonista na política no Brasil, que ficou discreto na política, mas muito ativo no bastidores, chamado Fernando Haddad. Foi ministro da Educação do governo Lula anterior, foi candidato a presidente da República quando Lula estava na cela, preso na Polícia Federal em Curitiba, né, em 2018, melhor dizendo, e é uma reforma tributária que está andando. Surpreendentemente, passou muito bem na Câmara dos Deputados. Não creio que haja problemas para aprová-la no Senado e teremos um cenário na economia muito novo, né? E você concorda com essa leitura do próprio Haddad de que a reforma tributária será o plano real e será o plano real, não, terá o mesmo impacto político e econômico do plano real, e lembrando que esse plano real colocou os tucanos no poder durante muito tempo. Eu tenho
motivos para acreditar nisso, porque tenho visto, inclusive, liberais, pensadores da economia de traço liberal, dizendo isso, né? E para quem não viveu aquele período, talvez não compreenda o impacto dessa frase. Verdade. Mas ele dizer que a reforma tributária é o plano real do governo Lula significa apontar perspectivas muito otimistas para a economia, né? E nós estamos dentro de um país, os BRICS, embora sejam muito diferentes entre si, né? Rússia, Índia, China, Brasil, eles têm em si uma característica. São países que, por diversos fatores de um e outro, são muito resilientes. É muito difícil colocar em colapso a economia desses países. É muito difícil destruir a economia do Brasil, né? Ela tem fatores estruturais que são muito favoráveis à recuperação e isso está sendo demonstrado, né? E não de agora, já em 2022, não é isso? No último ano do governo Bolsonaro, nós somos um dos países que começamos a sair mais rapidamente. Nós sobrevivemos bem à pandemia, do ponto de vista da economia. Sim, considerando, né, as fragilidades de concentração de renda, de um número de pobreza muito alto, nós sobrevivemos bem, né? E quando se diz que a reforma tributária pode ser o plano real do Lula, isso é muito forte, tem muito impacto, porque tudo isso que nós vivemos, tanto no final do segundo governo do Fernando Henrique, daquela recessão, quanto durante o governo da Dilma, quanto durante esse período da Covid, foram 2008, né, a crise nos Estados Unidos, quer dizer, foram episódios muito fortes, né, marcantes de depressão na economia, e o Brasil reagiu bem, em todos eles, razoavelmente bem, mas se não tivesse havido plano real, nós teríamos vivido tempos trágicos no Brasil, né? Entendendo o plano real, quando falamos em plano real, é um plano muito amplo, mas basicamente a interrupção do fluxo da hiperinflação, né? Que dá à economia uma capacidade de previsibilidade e planejamento, né? Extraordinária, né? Quem não viveu aquele período não sabe o que isso quer dizer. Mas se for realmente isso, alvíceras. Estamos caminhando novamente para um tempo de prosperidade no Brasil. Se isso for verdade. Se isso for verdade. Essa é uma questão que ainda está aberta. Todos os economistas dizem que sim, que tem um impacto na economia muito forte. O sistema tributário brasileiro é um nó e, ao mesmo tempo, uma teia difícil de entender, né? Que dificulta o andamento das coisas. Você imaginar que uma empresa de grande porte para se instalar aqui, eu já ouvi isso de executivos, né, de empresa, que se uma empresa grande tem um prédio inteiro de 10 andares, 2 deles são dedicados a contadores e companhia para cuidar dessa área de impostos. Isso encarece demais. Tudo isso gera preços caros dos produtos, isso tira a capacidade dinâmica da economia rodar. Dimas. Eu acho que um dos pontos fundamentais de qualquer país em desenvolvimento como o Brasil está na segurança jurídica. A segurança jurídica não é importante só para os empreendedores nacionais, como principalmente os estrangeiros. Eles chegam num país com uma amálgama de legislação complexa, confusa, né? Quer dizer, você praticamente, de estado para estado, muitas vezes mudam as regras, né? Eu não sei efetivamente. Eu acho que a reforma tributária ela vai ter um peso enorme, porque há muito tempo se precisa e se exige uma certa homogeneização. E o que dificulta, fundamentalmente, essa homogeneização legislativa está no aspecto federativo do Brasil. Uma coisa é São Paulo, que tem uma mão de obra qualificada, tem um PIB, né? É praticamente o único estado brasileiro que bate no ritmo do coração do capitalismo internacional. Quando a gente vai para outros estados, por isso a guerra fiscal se instala. Quais são as vantagens competitivas de um estado que não tem a mão de obra paulista, se não oferecer algumas vantagens, isenções? Acho que essa será uma discussão que, ao fim e ao cabo, será travada no Senado, com a representação, os ajustes dessa reforma fiscal que vem do Congresso Nacional. É a visão dos estados e os ajustes necessários para que esta reforma fiscal não fragilize ainda mais a economia dos estados nordestinos. Acho que
é uma grande conquista, uma grande vitória, porque é uma sinalização poderosa de que nós entramos numa outra quadra, que o Brasil volta ao cenário internacional. Acho que isso fortalece muito as movimentações internacionais do Lula. Quer dizer, você tem o Brasil voltando ao cenário internacional, o Brasil voltando a querer captar recursos internacionais e, com essa reforma tributária, é mais uma explicitação para o investimento internacional de que o Brasil passou esse momento turbulento do passado. Acho que isso é muito importante. Dimas, eu estava vendo aqui, peguei o celular para olhar exatamente a idade do Lula. 77 anos, faz 78 em outubro, vai justamente em outubro. Eu o ouvi falando recentemente que ele vai fazer uma cirurgia na área do fêmur, que incomoda, tira o humor dele, dores e companhia. Então, ainda esse ano, o presidente, aos 78 anos, vai passar por uma cirurgia e vai terminar o mandato aos 82. Bom, há sérias dúvidas se Lula vai querer ou terá condições físicas de ser candidato a presidente da República. É natural pela candidata a presidente da República, é uma reeleição que eu estou falando. E essas dúvidas sempre surgem, né, natural, ao passar dos 80 anos. Essa discussão está nos Estados Unidos também, em relação a Biden, que é até mais velho do que o presidente Lula. Radar será o nome da vez do lulopetismo, Dimas, na sua opinião, então, diante de circunstâncias que impeçam uma recandidatura de Lula? Eu acho que tem muitos nomes aí. E as características do Radar? Eu queria que você analisasse pessoalmente este personagem, que eu acho que está virando um personagem-chave aqui na política da República. Eu acho é um grande personagem, né? O Radar. Ele é muito elegante, e a elegância na política é programa político, né? Ele expressa esse elemento de civilidade. O Radar faz essa mediação entre ser um personagem de um partido como o PT, com um histórico nacional muito forte, com um histórico subjetivo, como se fosse uma organização mais radical, e, ao mesmo tempo, ele tem a cara de São Paulo, né? O Radar tem a cara do PSDB no sentido mais... não é à toa que ele é professor do braço de Harvard no Brasil, que é o INSPER, né? Então, ele, na realidade, faz essa mediação entre uma história passada do PT e o devir, um PT diferenciado. Eu não sei se, do ponto de vista objetivo, ele será o quadro mais adequado para essas lutas que vêm, porque o bolsonarismo não está morto, pelo menos a parte da subjetividade criada pelo bolsonarismo. Você tem um governador de São Paulo, quer dizer, não existe facilidade em briga política. Acho que tem um Flávio. Ainda bem. Acho que tem um Flávio, quer dizer, é quase impensável, se você colocar o Haddad e o Flávio Dino um lado do outro, quem que tem mais cara de presidente e de dirigente? É o Flávio. É quem mais tem se destacado. A dificuldade do Flávio é porque o Flávio não é um personagem do PT. Então, acho que esse é um jogo que ainda está sendo jogado. O Lula gosta muito do Haddad. Acho o Haddad um acadêmico, entendeu? Fernando Henrique Cardoso, Plano Real, também era um acadêmico. Era um acadêmico, mas o Fernando Henrique Cardoso... Aliás, um acadêmico com produção, ao diferente do Radar. Mas o Fernando Henrique Cardoso, ele era a expressão orgânica de um partido forte, no sentido, quer dizer, aquela mentalidade do Fernando Henrique adequava-se à natureza do seu próprio partido. Era a pretensão do PSDB ser justamente aquilo que o FHC expressava, que não é o Haddad. Quer dizer, o PT ele sempre requer personagens que tenham mais a ver com a sua própria história do ponto de vista da subjetividade. Eu estou analisando assim, né? Eu acho que, na realidade, o Haddad não é a expressão histórica de um PT visto como um PT. O Lula porque era aquele líder operário, mesmo uma Marta, naquela época em que ela aparecia como se fosse, mesmo tendo a questão dos Matarazos por trás dela, né, mesmo Erundina e vários quadros que o PT já teve. Eu não vejo o Haddad como sendo a expressão histórica de um PT visto pela população, principalmente uma população que teve o PT revelado pelo bolsonarismo como sendo algo extremamente distinto da política tradicional. Mas, se o Haddad for capaz de costurar alianças, como o Lula é capaz de costurar alianças, pode ser que ele se tem o MDB e os partidos que fazem essa aliança ao lado dele, pode ser que se constitua como candidato favorável, né?
O PIB não elege, não é porque a Fiesp, não é porque ele resolve a reforma fiscal, e a reforma fiscal pode ter, inclusive, a mesma profundidade do Plano Real. Mas, do ponto de vista do movimento social, da subjetividade das massas, é bem distinto. O que é que tu acha, Ricardo, sobre isso? A gente vê o Haddad até engolindo os radicaizinhos do PT, não é? O que o Dimas aponta como vulnerabilidade, eu acho que, na verdade, é a força do Haddad. Vou discordar um pouco nisso. Como assim? Bem, vamos analisar. O Haddad, ele é o ministro da Economia. Ele é o ministro da Economia. E o país, tendo um curso promissor nesses 4 anos na economia, ele é o melhor representante desse projeto, à medida que ele é o personagem central disso, né? Ele é paulista. O PT, o controle, a hegemonia que o grupo do PT em São Paulo tem dentro do partido é notória, né? Ainda seria uma quebra de um tabu indicar, por exemplo, um candidato do Nordeste. Por mais força que o Nordeste tem hoje dentro do PT, é uma coisa meio exótica. O PT vem buscar no Nordeste um candidato, eu ainda acho isso, né? Acho que o Haddad representa, né, e onde eu digo que o que pode ser considerado uma fragilidade para mim é um potencial, uma renovação dentro do PT. Porque essa geração que deu essa feição que o PT tem, que o Dimas descreveu muito bem, é uma geração que está passando, né? Muitos já ficaram no meio do caminho. Representada por quem, por exemplo, essa geração? Olha, o maior símbolo dela seria talvez o Zé Disseu. Né? Mas essa gente, eles estão passando. Eles foram atropelados pelos fatos desses problemas, todas essas denúncias que surgiram. E o tempo também, né? O tempo, né? Essa turma está com perto de 80 anos. Essa turma vem da Guerra Fria. 70, 80. Essa turma vem da Guerra Fria, né? Vem de um período que está superado na história do mundo, né? E o Dimas disse que o PIB não elege. O PIB não elege, mas a grande imprensa que representa o PIB, a solidariedade dela ou a neutralidade, a boa vontade conta. E a gente está vendo boa vontade já hoje. Já hoje em relação a ele. Eu acho que o Haddad seria um candidato capaz de fazer a reforma que o PT precisa. Qual é a reforma que o PT precisa, Ricardo? Ele precisa adquirir uma feição mais homogênea e programática com o Partido Social Democrata. E o PT sabe disso? Ou isso acontece naturalmente? Alguns no PT já sabem. O Haddad, de certa forma, apenas para fazer uma comparação mais esquemática, ele é o anti-Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT. Então seria realizar o desiderato do velho Serjão, de juntar Serjão, que o Dimas fala, é Sérgio Mota. Com sim. Sérgio Mota era um tucano que teve uma grande influência no processo político que levou o PSDB ao governo e já morreu. O PSDB se dissolve e o PT assimila. Porque veja, a América Latina também está mudando. Né? Inclusive, vocês estão falando um negócio, estou lembrando de algo exatamente nesse momento que houve um incômodo grande do PT com as declarações daquele Jean Willis, foi deputado federal, agressivamente falando do governador do Rio Grande do Sul, que é do PSDB. Né? A gente viu ali uma reação, um incômodo com aquilo. Né? Me parece, corrobora o que você está dizendo, Ricardo. Mas prossiga, por favor. Pois é. Então, assim, eu penso o Haddad como um nome que pode fazer essa renovação, de trazer o PT para uma definição programática mais nitidamente social-democrática e que se distancie mais das tradições do populismo latino-americano. Então é uma boa notícia. Então devemos torcer para que assim seja. Que é um modelo de projeto de poder que está esgotado na América Latina. A América Latina se urbanizou. Né? Ampliou-se muito a cadeia dos serviços, da especialização do operário. Quer dizer, uma série de mudanças sociológicas de grande impacto que faz com que nós não sejamos mais o próprio fato de não sermos mais o quintal dos Estados Unidos, no sentido de uma dependência direta, né, do poder americano, que dava a esse grupo populista um arsenal de ressentimentos muito forte para operar um anti-imperialismo como justificativa para a sua existência, inclusive para suas ações autoritárias, como você vê hoje na Venezuela, como você vê hoje na Nicarágua. Isso está morrendo, né? Então eu vejo assim, o Haddad como um nome que pode trazer essa renovação. É fato que o Haddad ele não tem a grande esponja do político de voto.
Esponja do político de voto. Esponja de voto do político. A capacidade de absorver em grande quantidade voto. Aquela coisa do político que chega num lugar, conversa e ali todo mundo passa a votar nele. Pois é. Ele não tem essa pegada. Até nisso, Ricardo, isso nos faz lembrar o Plano Real também, porque era a mesma coisa que se dizia de Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Ele tem o Lula atrás para reforçar isso, né? Para complementá-lo nisso, né? E tem mais. Eu acho que o Lula não é candidato à reeleição mesmo. Você acha? Acho. Você acha, Dimas, que o Lula não caminha para isso? que... Dimas deu um sorrisozinho aqui meio... irônico. O poder é muito sedutor e o Lula entendeu todos os equívocos do passado, acho que ele começou a entender, e ele dá esses sinais na perspectiva do judiciário, em que a coisa que hoje parece-me mais o Lula é refratário é o apadrinhamento que tanto no passado foi importante alguém chegar com o nome de um desembargador, de fulano de tal, para o Supremo, o STJ. Hoje, depois do que ele sofreu, ele entendeu a importância de um judiciário autônomo, um judiciário feito por pessoas preparadas, garantistas. Então, em muitas questões... E ainda tem uma coisa aí, né? Ainda tem uma coisa importante aí. O Bolsonaro resolveu um relacionamento com o Congresso que evita os mensalões da vida, né? Isso. Dando dinheiro do orçamento para os parlamentares. Isso. E acho que, na realidade... Que antes não era dinheiro do orçamento, o mensalão era dinheiro de propina. Acho que o Lula já tem seus favoritos, efetivamente. E a última palavra é dele mesmo. O Lula, com a federação partidária, fragilizou... A criação da federação partidária fragilizou muito essa autonomia do PT diante do Lula. O Lula hoje ele é capaz de sentar com o velho Renan, com a velha guarda e indicar mesmo quem ele quer. Ele indica o candidato. Acho que hoje ele tem seus preferidos. Já indicou. A Dilma tirou do bolso do colete. Acho que o Flávio compõe. Eu acho que o Haddad sempre foi o querido dele. Ele vai analisar. Mas acho que se o Lula tiver saúde... Se ele se sentir saudável, eu acho que ele é muito difícil. É difícil largar o osso. Largar o osso é muito difícil. Olha, é tão complicado que esse negócio de largar o osso. O bom senso diz que Joe Biden não deveria ser candidato à reeleição nos Estados Unidos. Claro. Mas ele já se declarou candidato. Claro. Porque está senil, está demente? Não, mas o tempo, ele é muito duro. É um homem que vai estar com 84 anos, gente. Você imagina um presidente de uma potência, ou qualquer país, com esta idade, isso é a idade de estar recolhido, isso é a idade de ser um conselheiro, não um executivo, né? Hoje a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Tem um termo, né, para classificar isso, como se você estivesse discriminando os mais velhos. Não sei nem qual é o termo. Mas, enfim, etarismo, né? Mas não é, gente. Tem coisas objetivas. E o presidente Joe Biden, não é o caso do presidente Lula, já deu aí várias demonstrações aí de que em determinados momentos ele fica meio perdido. Ele sai de um palanque, vai para um lado que não existe, dá a mão para uma pessoa que não está lá. Enfim, mas é o tempo. Esse tempo vai chegar para todos. Fábio, chega para todos e chegará para todos nós. Fábio, sabe uma coisa que sempre me chamou muita atenção? Claro, quando eu digo que acho que o Lula não é candidato, eu estou, na verdade, apostando num desgaste físico natural pela idade. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção é qual é a foto que o presidente coloca na parede quando ele entra e qual é a foto que ele bota na reeleição. 4 anos de presidência envelhece qualquer ser humano. É isso aí. Nenhum deles saiu mais jovens. Por sinal, curiosamente, quem saiu com expressão mais jovem foi a Dilma. Ela fez uma remodelagem no seu design físico. Ela saiu. Obama embranqueceu o cabelo rápido. O que comprova a força... Do tempo, né? Do caso da Dilma. Confirma no caso da Dilma muita fibra moral dela, né? A capacidade de resiliência, de resistência. A mulher entrou e saiu com a mesma cara. No dia do Isso impeachment, é muito raro. Dia do impeachment, a Dilma estava rodinha sorrindo lá no Senado. Ela estava sorrindo lá, conversando. Eu nunca esqueço dessa imagem. Ela conversando com
o Neto Tancredo, o Aécio Neves lá e mais o Lewandowski, que conduziu aquela sessão do Senado e, em determinado momento, sorrindo numa roda, como se fosse ali um grupo de amigos. Não era uma pessoa que estava ali se sentindo pressionada. Então, realmente, ela tem essa característica. Mas não é para todos. Não é para todos. Foi justamente esse bloqueio emocional que ela teve. O Dimas chama de bloqueio emocional. Bloqueio emocional de uma mulher torturada para sobreviver, que trouxe a ela dificuldades para um cargo que ela nunca esteve preparada para estar. A figura da Presidente da República necessita cooperação e abertura absoluta do ponto de vista da subjetividade. O modelo brasileiro. Isso. Que é híbrido. E ela não tinha. Ela teve que se defender tanto que se defendeu daquilo que era a tarefa principal dela, que era coordenar-se com o Congresso, com o Supremo. Por isso, a dificuldade que ela teve de criar hegemonia. Né? Claro, ela repetiu o Collor. Quem enfrenta o Congresso cai no Brasil. Essa autodefesa dela trouxe para ela imensas dificuldades do ponto de vista de gestão. No caso do Lula, todo sonho de político, do vereador, deputado, é um dia chegar a governador, é um dia chegar a presidente da República. Porque eles acham que tem uma tarefa quase que messiânica. Alguns até enlouquecem quando perdem o mandato. Quer dizer, se alienam de tal forma do postulado e da institucionalidade, que eles acham que não tem vida social fora dos partidos. Isso e fora é igual o jogador de futebol, craque, que se alimenta do amor da torcida por ele, quando deixa, alguns enlouquecem. Claro. Já vi alguns casos. Claro. Principalmente alguém como Lula, que sabe que pode contribuir muito nacional e internacionalmente. Então, por mais que o Lula queira deixar subjetivamente, enquanto ele tiver consciência, ele vai querer continuar, porque ele acha que a tarefa não termina, porque ela não termina nunca. Então, você acertou. Se ele analisar que fisicamente ele aguenta mais 4 anos, não larga para ninguém. Não larga para ninguém. Boa parte dessa tarefa cabe a Janja. Cabe a Janja. Porque é visível. Com um detalhe aí, gente. Uma reeleição do Lula, uma chapa de reeleição do Lula não vai prescindir também do Geraldo Alckmin, viu? De jeito nenhum. Então é um Lula já mais velho, né? Com o vice como o Alckmin. Eles vão medir tudo isso, certamente. Certamente. E precisa ser medido. E o papel do Alckmin nessa história? Você vê o Lula viajando muito, cumprindo esse papel internacional que o Dimas falou aí, que é importante, é relevante para o Brasil. E quando é relevante para o Brasil, gente, a gente tem que entender que o mundo global, na hora que você estabelece essas relações internacionais, isso ajuda também a economia brasileira. Ajuda nas relações com empresas, enfim, com atrativo, nesse sentido e tal. E temos aqui um Geraldo Alckmin comandando uma parte importante da nossa economia, que é exatamente o relacionamento com o tal do empresariado, do PIB. Aquela brincadeira do Flávio Dino em relação ao Alckmin. Qual brincadeira? Quando ele disse que aqui existe gente até que parece um Fidel, porque conseguiu 4 vezes ser governador de São Paulo. Na verdade, dentro do que você disse, Ricardo, o Haddad a ressaltar, né? O Alckmin disputou eleições duríssimas para passar 20 anos no poder em São Paulo, né? Claro, é um quadro. Já o Fidel Castro desceu a Serra Mastra com um grupo de guerrilheiros para passar 50 anos no poder. Esse sim nunca largou o osso. Esse nunca largou o osso. Povo ruim, povo ruim. Na realidade, o que eu estava dizendo, dentro da lógica do que o Ricardo falou, o Haddad é um Alckmin retrofitado, no sentido... Um Alckmin é como se fosse a unidade, né, dessa contradição, né, entre a velha unidade entre o PT e o PSDB, que era uma discussão antiga que se tinha. Né? Um Alckmin de macacão. Ou então um Lula de gravata. É isso aí. Bom, então é esse o quadro aí nacional, muito interessante, né? Cheio de possibilidades aí. Essa relação, coisa resolvida, relação com o Congresso, porque foi mantido o orçamento secreto, né? Cada parlamentar tem algo em torno de 40 milhões de reais de emendas. Muito dinheiro. Não se sabe ao certo o valor, porque é secreto. Nossa República construiu esse grande absurdo, mas que, ao mesmo tempo, dá estabilidade na relação do Executivo com o Legislativo. Cada senador tem aproximadamente 70 milhões individuais aí, todo ano. E gente, não é a emenda que o cara tem que brigar lá junto ao ministro. Ministro, libera aquela emenda. Não, é obrigatório. É impositivo.
Então, é maior do que orçamento do que diversas e diversas cidades brasileiras que um parlamentar tem por ano. Bom, esse quadro está resolvido, Ricardo. Aí essa relação com o poder aqui, que você disse, e com razão, que presidente da República no Brasil, um país híbrido, do ponto de vista do exercício do poder, como da nossa democracia, brigar com o Congresso é ruim, não tem mais por que ter briga. Você está vendo que não está tendo briga. O tal do centrão bolsonarismo já se diluiu. Claro que as negociações permanecem. Claro que tem aí uma grande fatia do eleitorado aí, 50% do eleitorado brasileiro não votou no Lula. E a gente sabe que não necessariamente votou no Bolsonaro, votou contra o Lula também. Isso deve ser observado, né? E que essa força aí permanece. E a grande qualidade, capacidade política que o governo Lula tem que exercer é de desmanchar isso aí, e eu acho que está conseguindo de certa maneira, e trazer um grande percentual desse eleitorado que não votou no Bolsonaro, votou contra o Lula, para fora do bolsonarismo. Essa tarefa eu creio que está a caminho. Vocês concordam? Eu acredito que a relação com o Congresso está a caminho de uma estabilidade. Da seguinte maneira, os projetos, esses macroprojetos que Lula aprovou, eles eram projetos de interesse do mercado. O arcabouço fiscal contemplou, de certa forma, a questão do ajuste fiscal, do controle de gastos, né? E isso era a agenda principal. Demanda. Uma demanda muito forte do setor produtivo. E ele atendeu a isso sabiamente, soube montar um projeto que contemplava isso e as expectativas também dos partidos que elegeram Lula. E a reforma fiscal também atende em muitos aspectos a essas demandas, a reforma tributária, a essas expectativas do mercado. Então, até aqui, ele trabalhou junto. Curiosamente, Ricardo, duas coisas não tratadas por Lula na campanha eleitoral. Exatamente. Ele não falou em reforma tributária. Ele não falou nisso. No entanto, era uma demanda muito forte há muito tempo e que se criou as condições ideais para que isso fosse em frente. E agora, nós vamos entrar numa fase em que o Lula vai partir para negociação com o Congresso de projetos menores, né, mais ordinários, digamos assim, mas vai, a meu ver, continuar enfrentando um jogo duro do Congresso. Porque o Congresso brasileiro é como o gato. Sabe como é o gato, né? O gato, você coloca o leite para ele comer, ele fica comendo e miando, comendo e miando. O cachorro, você bota comida, ele come calado. O gato não, é comendo e miando, comendo e miando. Entendeu? É comendo e reclamando. O tempo todo dizendo, olha, isso aqui não para. Então, é uma metáfora um pouco pejorativa, mas é o fato. Então, ele vai continuar sob pressão. Até porque o Congresso tem uma maioria conservadora, né? E no Congresso todos os gatos são pardos, não é, Ricardo? Além deles comerem miando, eles são pardos. Então, vai continuar isso. Mas, de qualquer maneira, digamos assim, numa outra metáfora, a marola o governo já atravessou, né? Atravessou o quebra-mar, né? Onde as ondas quebram, ele já atravessou. E vai ter ondas, vai ter oscilações, vai ter lutas, mas já sem a possibilidade de maiores traumas. A recuperação da economia favorece esse diálogo, né? Favorece esse diálogo, porque casa que não tem feijão tem muita confusão. Uhum. Então, se está havendo crescimento, expectativa e geração de emprego, ele consegue ter a boa vontade tanto do setor produtivo, do mercado, quanto dos trabalhadores. Eu vejo uma perspectiva positiva. Me preocupa um pouco o agravamento daquele problema lá na Europa da guerra da Ucrânia. Agora mesmo essa decisão do governo russo de bloquear a saída da produção de grãos da Ucrânia pelo Mar Negro já provocou um aumento de preços extraordinário no mundo todo, né? Que está vivendo uma tendência inflacionária já, né? Então, isso tudo impacta nesses países em desenvolvimento. Impacta muito na África, mas também impacta na América Latina. Na Europa, demais. Pois é, demais. Ricardo, mas um aumento de preço de produtos do setor primário, setor de alimentos, é a grande pauta de exportação do Brasil, né? Sim, o Brasil... Vai encher as burras o Brasil ganha nas exportações. Da balança, né? Ganha aí.
mas perde muitos outros Claro. setores Não, da e essa economia. instabilidade que gera também, de maneira diversa, também é muito ruim. Dimas, algo mais a respeito desse quadro nacional? Eu acho que a grande questão hoje realmente se concentra na economia. Acho que o debate ideológico, por mais que ele esteja arrefecido, ele não deveria ser esquecido. Por exemplo, durante muitos anos, uma quantidade enorme de pessoas simples, talvez seja a positividade do bolsonarismo, ter comprovado que é possível se comunicar com as pessoas. Porque quando eu comunico uma mentira, e essa mentira é assimilada, eu provo no mínimo que é possível fazer com que um caminhoneiro discuta o Oriente Médio. Né? Quer dizer, é possível uma pessoa mais alienada discutir questões de gênero. Então, eu acho que o governo não deveria subestimar a necessidade do enfrentamento nesse sentido, de questões que perpassaram durante muito tempo, que o Brasil ia se transformar numa Venezuela, que o Brasil... Esse imaginário, essa lembrança é importante para dizer, efetivamente, do como essas questões são importantes. Flávio Dino, não existe uma fala dele que ele não cite a Bíblia. Muitas pessoas acham isso quase uma coisa... Você conhece, você tem relação pessoal com o Flávio como ministro da Justiça, não é isso? Tenho. Ele tem formação católica, né, Dimas? Ele tem formação católica, mas acho que isto está dentro do critério de alguém que se blinda em relação a qualquer tipo de manifestação futura em relação ao mundo evangélico. Sim, sem dúvida. Então, quer dizer, ele não faz nenhum discurso racional em relação a esse enfrentamento. Mas quando ele, mesmo falando de uma questão mais corriqueira do judiciário ou da política, ele cita Salomão, cita personagens bíblicos, ele passa no imaginário uma informação. Eu conheço a Bíblia. E a performance do discurso do Flávio Dino é incomparável. Isso. Fantástica. Os primeiros 2 meses do governo nos chamou a atenção de maneira geral. Até muita gente, eu particularmente, achei que ele estava falando muito, estava exagerado. Mas acabou se comprovando como necessário. Tem muita gente do PT achando também, né? Ele está produzindo muito ciúme. Isso. Então, acho que esse momento é importante. O Lula... eu acho que ele entendeu definitivamente que, para o PIB brasileiro, não basta que ele realize os seus desejos. Para o PIB brasileiro, o problema é justamente ele estar na condição e na posição de quem pode realizar. É o que eles não admitem. O que é uma coisa estruturalmente, ideologicamente muito pesada, que o Lula entendeu ao amargar a cadeia. Quando ele diz, eu não entendo, eu dei tudo que o Exército queria, eu dei tudo que a Marinha queria, eu dei tudo que o agronegócio queria, abri o BNDES e mesmo assim esse ódio é tão poderoso. Mas o escravo não pode almoçar na Casa Grande, né? Isso, é justamente isso. Eu lhe dei 1 bilhão, o cara disse, justamente esse é o problema, é você ter se colocado na posição de poder me liberar, de fazer as concessões. Quem faz concessão sou eu. Então, esse elemento, eu acho que ele assimilou. Então, o Lula, hoje, é um Lula muito mais potente, do ponto de vista nacional e internacional. Agora precisa, Dimas, eu acho, só para complementar isso aí e com a gente concluir essa dimensão do assunto, ele precisa se comunicar melhor. O PT, o petismo, de um modo geral, o lulismo, precisa aprender a se comunicar na rédea das redes sociais. O petismo, de um modo geral, é prepotente. Você não acha, Ricardo? Acho e que essa prepotência atrapalha a comunicação? Sim, acho que, de um modo geral, é o DNA autoritário, né? Porque esse partido foi formado por gente que veio da Guerra Fria mesmo. É mesmo. Que teve formação como comunista mesmo. Toda fala é isso aí. Toda fala é ultimatista, né? Jovens eram comunistas, né? E essa arrogância é típica de quem tem esse DNA autoritário, né? Essa dificuldade para reconhecer que precisa aprender e está ficando tarde. Já era para estar mais adiantado esse processo. Que se materializa naquela fala pobre de direita. Como se o pobre não tivesse o direito de ser o que ele quer ser. Claro. Não, nem o negro, né? Se tiver um negro que não seja de esquerda do movimento negro, esse está execrado aí pela... Quer dizer... Isso. Mas nós também, aqui nós temos um governador do Ceará aí que é originário aí dessa esquerda,
né? E de uma maneira até mais profunda, sempre com a ligação histórica com o MST, que é uma ala radical do petismo, digamos assim, né? E que, ao mesmo tempo, me parece ter uma atitude muito ponderada e negociadora. Também tem essas contradições, né? Já chegando aqui no Ceará, está na hora de voltarmos para o Ceará. Você não acha, Ricardo? Acho. Eumano de Freitas, governador do Ceará. É uma personalidade muito curiosa, porque ele vem de uma tendência do PT radical, da democracia socialista, cuja maior liderança é a Luiziane Lins, né? Ele vem daí, ele não está aí, já se distanciou há um tempo. Mas é a origem dele dentro do PT. O movimento, como advogado do movimento do Sem Terra, do MST. Pois é, tinha uma ligação histórica maior até com o João Alfredo e companhia por causa disso. Isso, que está no PSOL. Que está no PSOL e que estão no governo também, isso, né? Pela primeira vez estão no governo. Sim, né? Mas quer dizer, sim. Mas então, a identificação dele é com ela mais radical, a gênese dele dentro do PT é com ela mais radical. Mas é uma pessoa que, por característica de sua personalidade, escuta. O humano escuta. Eu tenho, assim, elementos para dizer isso, mesmo sem ter uma convivência pessoal com ele. Ele é uma pessoa que escuta, que faz autocrítica, com uma velocidade um pouco atípica para um petista, né? E isso o favorece, principalmente nesse momento onde ele realmente precisa agir com muita flexibilidade, né? E capacidade de negociação e conciliação. E ele está demonstrando ter isso aí. Isso é bom para o Ceará, é bom para nós. Dimas conhece pessoalmente melhor do que você, Ricardo, o governador Eumano de Freitas. Você concorda com essa caracterização feita pelo Ricardo? Concordo Dimas? Plenamente. Vocês estão concordando demais, não, hein? Estamos, é porque a gente tem esse acordo, né, de não entrar muito em contradição. Mas na primeira questão colocada, não discordamos. Vou discordar. Isso é uma provocação. E eu elegantemente aqueci, porque eu acho que ele estava até com mais razão do que eu. Eu acho o seguinte, é humano, tem a alma daquela coisa do sertanejo. Aquela sabedoria que tem alguma coisa a ver com os nossos índios também, de ouvir muito, de ouvir mais do que se manifestar. Eu acho que quando ele vai para o movimento de esquerda, tem a ver também com essa origem, né? A tentativa de fazer alguma coisa pelo pessoal mais simples, que ele já se identificava na sua juventude, na sua subjetividade. Que vai para uma organização que, sob certo aspecto, os trotskistas, ou pelo menos aquela ala, uma ala que mais culta, que lê mais, um pouco mais. Mas eu acho que o que ele aprendeu muito no governo da Luiziane Lins, no sentido de como combinar aquele discurso, e a Luiziane era essa expressão real do PT, como uma liderança de massas real. A Luiziane, ela não é expressão da burocracia partidária, né? Nesse sentido, ela não foi artificializada pela máquina. E o Eumano viu tudo isso. Viu as dificuldades objetivas do que seja executar. Porque, para executar, não adianta ler Marx. Ou você sabe o que é 4.320 ou 8.666, ou você não executa. E eu acho que essa passagem pelo parlamento lhe deu ainda uma dimensão maior de como as coisas podem ser mediadas, né? E quando a gente fala de algumas pessoas que tinham uma história mais radical, eu sempre acho que só afirma em profundidade quem é capaz de negar em profundidade. Quer dizer, quem afirmou em profundidade uma determinada concepção é que tem mais condições de negar ou de adaptar essa concepção diante da vida concreta. Acho que Eumano é fundamentalmente uma figura extremamente pragmática nesse sentido, de entender essas contradições. Não tanto ele ser o protagonista de criar hegemonias, como o Cid é um professor nessa área, de criar movimentos sociais e ser um dirigente capaz de hegemonizar as forças sociais. Dizia-se isso também um pouco acerca do Camilo, e ao final das contas, Camilo revelou-se um criador de uma tendência a criar hegemonia, não é? Isso. O próprio Eumano já é um fruto disso. Os dois são frutos da imponderabilidade na política, né? Quer dizer, pelo movimento do Domingos Filho, o Cid, inteligentemente, encontrou, independente do PT. Se ele não indica, talvez fosse o Eunício um indicado. Então, ele tira do colete um personagem forte, elegante, que é o Camilo. Porque o Camilo era do PT,
Isso. E ele vindo como candidato, Isso. tirava Lula do palanque do Eunício Oliveira. Essa foi a estratégia. Isso. Né? Isso. E ele já era secretário do Ciro, já tinha sido Claro. secretaria. Claro. E o Ciro já tinha percebido nele o talento, Claro. né? E a acuidade com a questão da gestão. E dentro de uma característica tradicional da arrogância e que muitas vezes se confunde ser político com aquele paizão autoritário, o Camilo conseguiu elevar a elegância ao status de programa político, né? Que eu sempre dizia isso. Assim, ser elegante também é uma forma de fazer política, né? E coincidentemente, as condições objetivas criaram novamente algo próximo que ele teve que fazer o que o Camilo, que o Cid fez com ele. Encontrar um nome de consenso que era o Elmano. E mais uma vez o efeito Lula. Isso, e mais uma vez o efeito Lula. Bem colocado, cara, bem anotado. Mais uma vez o efeito Lula. Quer dizer, o tensionamento do efeito Lula, que é subjetividade, né? Quando eu digo que o efeito Lula existe, ainda são os ecos das greves do ABC Paulista que destruíram a ditadura militar. É muita força social acumulada. Ao Lula, novamente, que interfere e o Elmano se viabiliza. Então a tarefa para o Elmano é hercúlea. Então ele vem com essa experiência do MST, da base do movimento social, mas ele já entendeu na Luisiane e no parlamento que o buraco é mais embaixo. Para além do discurso ideológico, ou a gente realiza ou não realiza. Então, nesse sentido, e eu sempre vi no Elmano, eu não conheço com tanta profundidade, mas o que eu pude perceber nas minhas poucas relações com o Elmano, é que ele não tem medo das coisas. Que ele não tem medo da coisa. E acho que o Elmano absoluto a gente só vai conhecer no processo histórico, quando a personalidade vai se autonomizando dessas contradições que a forjaram. Né? E Dimas, para a contrariedade do Fábio, eu vou concordar novamente com você num aspecto. O Camilo não teria indicado, escolhido e convidado o Elmano se não tivesse percebido, ao longo do período em que ele foi governador, no deputado Elmano, a maturidade suficiente para compreender todo esse processo de construção de uma gestão, porque ele foi um elemento importante na viabilização disso dentro do parlamento. Claro. Né? Por quê? Porque ele não era um grande articulador, o grande articulador, na verdade, era Evandro, mas ele era um nome muito ligado à base do PT. Era muito importante. Quem presidiu a CPI? O apoio dele a esses projetos do Camilo, porque quando ele apoiava, ele trazia as alas mais tradicionais do PT para o apoio a decisões pragmáticas de uma liderança mais moderada. E quem escolheram para presidir a CPI do motim? Pois é. Por que escolheram ele? E ele conseguiu levar o pessoal para o governo. Né? O pessoal está no governo, gente. O pessoal está na máquina. Está na máquina. Está na máquina. Não, e o muito expressivo disso que você disse, muito significativo, é que ele foi... E Luisiane também na máquina estadual, está na máquina estadual. Isso. Pela primeira vez, a deputada federal Luisiane Lins, ex-prefeito, está na máquina estadual. E veja, Fábio. E na máquina federal. Aí veja, o Elmano ele foi presidente ou relator da CPI Acho que o Salmito foi o relator e ele o presidente. De uma maneira ou de outra. Foi, exatamente. Os dois deram a condução. Eu acho que ele fez o relatório. Bom, mas de uma maneira ou de outra, ele era uma pessoa de força dentro da comissão e anote bem, ele não apontou o capitão Wagner como responsável, um dos responsáveis por aquele motim. Ele não apontou como capitão Wagner como responsável pelo motim. E seria previsível se ele apontasse, porque seria um adversário eleitoral do ano seguinte. Né? Então ele teve essa grandeza e essa moderação de não fazer com que a CPI perdesse credibilidade, fazendo dela um instrumento eleitoreiro, de incluir o capitão Wagner entre os apontados como responsáveis, né? E isso diz muito sobre isso que nós estamos falando, sobre essa ponderação, essa moderabilidade que o Elmano foi adquirindo com a experiência política. Gente, e o senador Cid Gomes? Aliás, o senador Cid Gomes é o próximo participante deste colóquio, né? Já acertamos a agenda para isso. O senador Cid Gomes acaba de assumir a presidência do PDT, numa disputa interna terrível, mas que chegou-se a esse acordo, com a promessa de passar 4 meses à frente do PDT. Então, se ele aceitou passar apenas 4 meses à frente do PDT, mesmo ele sendo mais influente do partido aqui no Ceará, né, estão a seu lado aí cerca de 60 prefeitos,
10 dos 13 deputados federais, estaduais do PDT, os deputados federais, enfim. Então, me parece que o único objetivo dessa presidência do CID aí é formalizar a participação do PDT no governo Elmano. Porque está lá, mas não está formalizado. E isso tira, não dá tranquilidade, enfim. E essa tranquilidade é necessária para que o PDT componha oficialmente a base do governo Elmano. Eu creio que é essa a tarefa do CID, que ele vai conseguir. Efetivamente, é só chamar uma reunião da executiva ou do diretório estadual e aprovar. Ele tem maioria para isso aí. E depois André Figueiredo volta, deputado federal, volta a ser presidente do PDT, sem a força para mudar o que será definido. E é um quadro muito curioso, esse aí que está se dando no PDT, porque isso tem influência na eleição para prefeito de Fortaleza, ano que vem, né? Uma disputa aí que já está se apresentando muito cedo por causa dessas circunstâncias. E o CID aí ainda se mostrando, ainda que eu digo por não estar mais com a caneta na mão, não ser o governador, ser um senador entre 81, mas demonstrando um protagonismo ainda muito forte na política do Ceará, Dimas. Eu acho que a vitória em primeiro turno do Elmano tirou do CID aquilo que ele imaginava que não perderia com tanta rapidez, que é a força hegemônica do seu nome e das suas articulações, o que, do ponto de vista no capitalismo, isso tem vários significados, né? Quer dizer, quem tem força política no Estado e no Executivo exerce um poder hegemônico em todas as áreas econômicas, nas articulações e tudo mais. E eu acho que o CID volta para dizer, ei, vamos dar um freio de arrumação. Com a retomada do PDT, é como se ele quisesse simplesmente materializar, do ponto de vista formal, o que existe do ponto de vista real. Quem manda sou eu ainda tenho a capacidade de fazer o processo político como dirigente, como sempre foi, e justiça seja feita. Ele, nesse ponto, é o estado da arte, do ponto de vista de construir hegemonia, de construir pontes entre grupos indistintos. Na última conversa que eu tive com o senador, ele disse exatamente isso. Esse é meu maior talento, Fábio. Não é a oratória e tal, é a construção de partido. Todos os partidos do qual ele participou aqui no Ceará, ele construiu esse partido. Ele é um operário disso aí. Nesse sentido, parecido com o Guimarães, né? Os dois têm essa qualidade aí de montar o executivo municipal, o diretório, saber influenciar, estruturar o partido, enfim. E com algo, gente, assim, que eu até na abertura eu toquei, olhe, é absolutamente impensável para quem acompanha a política aqui do Ceará que pudesse, em algum momento, haver a ruptura que se deu agora, recentemente, desde a eleição para prefeito, desde a eleição para governador, entre Cid e Ciro Gomes, os dois irmãos que construíram a hegemonia que já dura quanto tempo aqui no Ceará. Vamos lá, depois do Tasso, Ciro, governador a primeira vez, virou ministro da Fazenda, voltou, candidato a presidente. Com Cid Gomes é eleito governador do Ceará em 2006, né? Então já se vão aí quase 20 anos, se juntar os 4 do Ciro é muito tempo, e com a maioria dos prefeitos aqui do Ceará. Isso é muito curioso. Nenhum dos dois... É bíblico também, né? Nenhum dos dois teve vida orgânica. Experiência de criar um partido para dizer que é meu, né? Aquela velha história. Só que, nessa ausência de organicidade, o Ciro tensionou a sua crença na razão. A fala como capaz de construir hegemonia. E a fala, muitas vezes, não constrói hegemonia, né? Mesmo que essa fala seja poderosa. E ele aprendeu isso porque se transformou nessa liderança nacional. O Cid, por outro lado, ele aprendeu, até porque não é a parte dele a questão dessa hegemonia da fala, ele aprendeu que a organicidade ela pode dar muito mais. O Cid é advogado, o Cid é engenheiro. Isso. E o Cid aprendeu que a organicidade pode dar resultados não mais imediatos, mas mais duradouros, né? Por isso essa contradição. Parte dessa contradição, a crença do Cid de que sem a unidade com o PT, sem a unidade com a esquerda, em diversas variáveis, a gente se dissolve. O Ciro
acreditou erroneamente, apesar de ser um homem muito inteligente, que a fala pode construir isso, mas perceba, a fala é uma tentativa de construção de uma verdade. E a política não se resolve só com a verdade. Isso. Existem os interesses. Isso. Então, né, isso é básico. E o Cid é o oposto nesse sentido, a antítese, né? Daquele que se volta para os interesses, no sentido legítimo da política, isso. para os interesses orgânicos, dos grupos, partidários. Né? E perceber uma maneira de harmonizar esses diversos interesses e criar uma linha de consenso. Você, Dimas, tocou num ponto muito importante. A eleição do Elmano no primeiro turno. Isso é um fator que determinou muitas coisas. Em primeiro lugar, conferiu ao Camilo um poder e uma liderança inquestionável. Porque ele elegeu o Elmano no primeiro turno. Fundamentalmente ele. Lula, tá? Ele. Isso. No Ceará, ele. Isso. Né? Ele. Força real concreta que tem que se materializar em força orgânica. Já reforçando o fato de que ele se elegeu com 68% dos votos. Isso. Né? Então, esse é uma coisa que foi determinante. E que se expressa dentro do governo do Camilo. Ou até mesmo o Camilo, dentro do Elmano. E o Elmano estava dizendo, olha, o líder desse processo aí, nosso aqui, é o Camilo. Isso. E argumentando dessa maneira, como eu estou dizendo aqui, ele é o líder, então deu a ele essa. Uma outra coisa é essa também que você falou, é que tirou muita força política do Cid, porque o Cid ficou neutro, digamos assim, no primeiro turno, do ponto de vista da fala, da ação direta, devido a esses problemas dentro do PDT, esses problemas dele com o Ciro, esperando que no segundo turno ele fosse a pessoa que faria a decisão do jogo. Né? Queria dizer, bom, agora vamos resolver isso aqui. O árbitro, né? E ele foi poupado disso. Né? Ele extraiu-se dele essa oportunidade. E ele ainda estava, até pouco tempo atrás, um pouco combalido disso, procurando encontrar um espaço de força. Porque ele é muito pragmático e ele só voltaria por um espaço de força. Né? Esperando a oportunidade de força. E voltou agora dessa maneira. Se foi ruim para o Cid a vitória do Elmano no segundo turno, no primeiro turno, nesse sentido, você imagina para o PDT, robertista, Sarto e companhia, que não tiveram a chance de sentar-se à mesa para nada, para coisa nenhuma. Foi um desastre. Porque não tiveram nem a oportunidade de negociar no segundo momento. Né? E assim, tem alguns aspectos nesse movimento do Cid hoje que eu acho que são pontas soltas. São pontas soltas. Mas quem controla, manda e controla o partido é bancada. É a bancada que faz o partido. A gente viu isso lá na rede. Isso mesmo. Né? Verdade. Não é isso? A rede ficou muito mais parecida com a bancada do que com a Marina, que era a grande líder do partido. Claro. Então, o que é que se dá? Se dá o seguinte, que o Cid volta não apenas para formalizar isso, como o Fábio disse, mas também para garantir a manutenção de um corpo de prefeitos no PDT. Porque esses prefeitos estão sendo assediados pelo PT, pelos republicanos, pelos outros partidos da base que querem crescer e disputar no ano que vem uma eleição em vencer. É legítimo que os partidos pensem assim. Né? E a presença do Cid nesse momento também é um certo controle do estouro da boiada. E é fundamental, viu, gente? É fundamental essa pluralidade de forças, mesmo que seja governista, mas para os ideais de democracia é muito importante que tenha aí um conjunto de pessoas protagonizando que não fiquem não fique empunhado. Mas para a gente finalizar nossa conversa, gente, diante disso tudo que está acontecendo, o Elmano menos Luiziane, mais Camilo, hoje nós teremos eleição para prefeito ano que vem, esse é o último ponto que a gente vai tocar aqui, né? E já, obviamente que o PT vai ter candidato, e obviamente que o PDT vai ter candidato, porque o PDT, na figura do prefeito José Sarto, está no exercício do poder em Fortaleza e tem direito de se candidatar à reeleição e vai se candidatar à reeleição, com apoio ali de Ciro Gomes, Roberto Cláudio. Né? E o PT vai ter um candidato próprio aqui em Fortaleza, com apoio de Camilo Santana, Elmano de Freitas. Não sei como é que vai ficar Cid nessa história, né? Talvez ele opte pela neutralidade, não sei, mas fala-se muito de um potencial novo petista, um neopetista sendo candidato.
né? Fala-se muito de nova candidatura de Luiziane Lins, e fala-se também de uma candidatura de um novo petista, um futuro petista, no caso o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Como é que vocês acham que isso vai se solucionar, Ricardo? Bom, vamos observar, né, analisar, mas colocar alguns fatores que já estão definidos nessa eleição. Uma é esse que você falou, né, é que PT e PDT terão candidatos. Isso já é um primeiro fator importante de definição. A segunda é a possibilidade de que nós tenhamos pelo menos 3 candidatos com força de expressão acima de 10%. Nós teremos mais. Eu acho que o PL do André, estou com receio de chamar ele. É o André Fernandes. André Fernandes. Acho que ele tem força para ter mais de 10% nessa eleição. A direita tem. A direita, porque a gente fala que a bolsonarista, que teve cerca de 25% dos votos em Fortaleza, nada desprezíveis. Isso. E tem uma base evangélica muito forte aí que é preciso contemplar, né? Temos o capitão Wagner, também deverá ser candidato, não sei. Que já há quem defenda a tese de que é importante que o Danilo Forte, deputado federal, disse que é bom, inclusive para o capitão, que a direita saia com mais de uma candidatura em Fortaleza. Sem dúvida, ele está certo. Né? Ele está certo. Na medida que o André Fernandes for candidato pelo PL e seu representante, digamos assim, mais definido e ortodoxo do bolsonarismo... Puro da bolsonarismo. Exato, mais puro. Libera o capitão Wagner para buscar apoios e um discurso mais aberto, né? E temos o prefeito. Um aspecto que é importante a gente observar é o seguinte... Prefeito que não chega com menos de 20% dos votos. Exatamente. Gente, você tem 4 candidatos, um prefeito, sendo um desses candidatos à reeleição, é muito difícil tirar ele do segundo turno. Muito difícil. Muito difícil. Porque para ir para o segundo turno na eleição dessa, 25%, 28%. A prefeitura, a capilaridade da prefeitura dá aí 20%. E bancada, Ricardo, vereadores. Mais de 30 dos 43 vereadores são governistas. É força, né? É força e esse povo tem votos. Né? Tem voto. Então, assim, é um candidato que vem com a força relativa. Se ele tivesse muito bem avaliado nas pesquisas, hoje nós estaríamos dizendo que o Sarto é o favorito. Porque a eleição na capital, ela tem influência dessas lideranças, vai ter de Camilo, de Lula, mas ela também tem um aspecto mais local, né? O eleitor escolhe aquele candidato que ele acha que vai consertar o calçamento da rua dele. Claro, é isso mesmo. Isso é mais tangível, né? A escolha, ela passa por questões materiais mais imediatas e objetivas. Então, você terá aí um candidato, um prefeito candidato, né? Terá, que é o candidato do PDT, né? Deve ser, e terá um candidato do PT, que vem forte, porque vem com o governo. Naturalmente. Governo federal, governo estadual. Lula, Elmano, Camilo. Isso. Esse conjunto. Fortaleza 4 vezes mais forte, né? Para parafrasear o slogan do presidente. Então, vai ser uma eleição muito disputada, né? Eu vejo dentro do PT duas... Esses outros já estão praticamente definidos, né? O que está mais indefinido é dentro do PT. Existem 2 questões. Primeiro, até onde a Luiziane Lins quer e, de fato, brigará para ser candidato. Qual é o estado de disposição dela? Isso é fundamental, porque ela tem efetivamente muita força dentro do diretório municipal, né? O PT funciona de uma maneira diferente, né? Não adianta o Camilo decidir lá em cima com o Rui Pimenta, né? E o Cid Elmano entrar no PT e dizer, olha, o candidato é esse. E no diretório municipal de Fortaleza as coisas não funcionam assim. Não funciona, né? Então precisa ver até que ponto vai a disposição dela de ser candidata. É um aspecto. Sim. E ela vem com e ela já entra fragilizada pelo fato de sendo uma candidata que entra com uma intenção de voto inicial muito grande. A última pesquisa deu 27%. É altíssimo para eleição com 4 candidatos, mas que também tem um teto muito baixo. O Cid definiu isso muito bem. A Luiziane tem um piso alto e um teto baixo. Porque há muita rejeição, muitos focos de rejeição a uma candidatura dela. O outro nome que está sendo aventado é Evandro Leitão. Evandro Leitão seria uma novidade. É inédito no PT alguém se filiar ao partido. É estranho ao PT. Estranho ao PT alguém se filiar ao partido já com a vaga de candidato indicada. Mas a gente também já começa a observar que há muito apoio a essa tese. O Guimarães aceita, isso, o Elmano aceita, não é verdade? O Camilo aceita. Então, quer dizer,
há uma convergência O aí jogo de do forças. Senado está muito ligado a essas negociações. Pode né? entrar, Dimas, pode falar. Não, eu concluí. Não, é isso. Né? Sim. Eu acho o seguinte, Para finalizarmos, gente. para finalizarmos. O Sarto, ele tem uma característica, eu acho que você disse certo, Fortaleza é uma cidade pobre, os vereadores têm muita influência, as lideranças sociais, e subestimar um prefeito com a máquina é um erro trágico. Mesmo um prefeito que nem é uma liderança tradicional na fala, né? Como é que o termo que nós diríamos, aquela liderança mais carismática da fala, como é uma Luiziane e tal, e nem mesmo como um burocrata, quer dizer, ele nem é um Lula e nem um Alckmin, porque o burocrata ele tem que ser um gestor que expressa a subjetividade pelas obras, né? É como aquela propaganda linda do Juracy, que foi feita uma época em que diz: para saber o que o Juracy faz, basta abrir a janela. Então, nada mais é do que o Sarto sendo Sarto, né? Sarto sendo Sarto. Então, se não for a máquina e as contradições da oposição, ele já entra... Me parece que é um número até pouco conhecido da população ainda, mesmo tendo sido eleito prefeito de É Fortaleza. impressionante. Eu tenho esse sentimento. Uma coisa que eu observo no É impressionante. Sarto, que é favorável a ele, é o seguinte: a população sente o abandono, a falta de presença de ações, mas não Identifica. não aponta nele nenhum atributo negativo. Isso. Né? Por exemplo, o que seria atributo negativo nessa situação? Esse prefeito é um preguiçoso. Ele se tornou tão anônimo que até a crítica Até dirigida a a ele deixa de é existir. indefinida. Né? Exatamente, o que é bom para ele. Dentro da sua... O que é bom para ele porque ele entra com Isso. uma gestão avaliada de uma forma muito dividida, mas não entra portando nenhum atributo negativo relacionado a isso. Isso. E no que diz respeito aos candidatos do PT, a Luiziane seria claramente a candidata natural. Agora, tenho minhas dúvidas se o Evandro é, de fato, o candidato do Cid Gomes. Sim. Tenho minhas dúvidas. Eu acho que não é. Pronto. Do ponto de vista, no E meu mais ponto de um que vista me diz isso. da Eu vejo avaliação, muito não é. isso. Mas o Cid tem um papel aí relativo nessa Isso. história de Fortaleza, porque o PDT tem candidato. Isso. O que eu acho é o seguinte. A Luiziane, a entrada da Luiziane significa um freio de arrumação do novo núcleo hegemônico que está se estabelecendo, que é Camilo, Evandro Leitão, é Humano. A Luiziane não é expressão desta... Não De é nenhum deles. Nenhum deles. Ela não é resultado disto. Então, para eles, não tem nenhum sentido a Luiziane ser prefeita de Fortaleza quando se está constituindo uma nova hegemonia. Ela é a expressão do passado, na perspectiva do novo que vem. É interessante. Ela é Agora, o discurso- anti-hegemônica. Ela é anti-hegemônica nesse sentido. ponto. Isso. Então, a grande questão é o seguinte: como compatibilizar uma liderança como a Luiziane, de que uma entenda que, mesmo a hegemonia que está sendo criada, ela tem uma participação nesta, na medida das possibilidades. É uma discussão com a própria Luiziane. Acho que o Evandro Leitão é que, na cabeça, pelo menos, do jogo que está sendo construído, é o elemento fundamental que materializa essa nova hegemonia. Porque Evandro Leitão, por exemplo, podia ser secretário da Fazenda, ele não é fazendário. Por que ele não foi contribuir com o Estado do Ceará, com a sua cultura de fazendário, na Fazenda? Um elemento tão importante no desenvolvimento do Estado do Ceará, com a possibilidade de hidrogênio verde e novos bilhões. Por que ele se quedou estar lá? Porque ele está dentro desse processo hegemônico da política mais pragmática, mais concreta. Por isso que eu imagino que o interesse dele seja ser, de fato, prefeito. E ele tem uma coisa muito interessante. E a gente percebe que a comunicação do presidente da Assembleia caminha nesse sentido. Ela Isso. se ampliou, Não, e na realidade... personalizou-se muito mais. E, na realidade, esse parlamento, que ele, de qualquer forma, materializa muito bem como resultado desse parlamento, está muito forte. E se ele Então, sair Evandro Leitão está muito candidato, forte. se ele sair candidato, é o terceiro candidato que foi presidente da Assembleia. Isso. Então, o Evandro Leitão tem a força do parlamento, dos colegas do parlamento, Humano estava com ele, tem a proximidade com o Humano, tem a confiança do Camilo. E provavelmente percebe-se o desejo, a vontade À vontade. Eu acho que, Isso é combinando importante. com o Cid, aí, para ter mais... acho que está resolvido. Eu acho que a Luiziane, ela
Eu acho que a Luiziane nunca temeu debates ou temeu tarefas, mas eu acho que ela já percebeu, ela é muito inteligente, que talvez essa contribuição executiva ela já tenha sido suficiente. Bom, aí eu não sei. Não sei e não creio que assim seja, Dimas. E de toda forma, a coisa toda passa por ela também. As negociações, as conversas vão ter que sentar com a Luiziane. E como vão você ter disse, que tolerá-la, como ela diz, os homens vão ter que me tolerar. E como você diz, o Diretório Municipal do PT em Fortaleza tem importância. Uma coisa é certa, e precisa estar claro, mais claro, a meu ver, para o Camilo Santana. A Luiziane Lins precisa ser bem tratada nesse processo. Tem uma novidade, né? Nessa história toda. A Luiziane Lins precisa ser muito bem tratada nesse processo e considerada, né? Considerada. Nesse sentido. Tratada politicamente. As rodinhas de rapazes, que não precisam ser necessariamente rapazes, mas conceitualmente, que eu estou falando, gostam de renegá-la. Mas tem um personagem novo que andam falando-me a respeito, que não é novo, Isolda Sela, como uma solução para todos esses problemas aqui de uma candidatura que seria agradável a todos. Ela pode ser, digamos assim, se a Luiziane tensionar com o Evandro Leitão, ela pode ser um teste. Isso. Uma candidatura de meio. Nesse sentido. Por quê? Ela não é uma troca de partido. E as chances são grandes. Está sem partido. Aí passaria pela Luiziane. Ela é de uma família de petistas. Isso. A Luiziane tem força social. Filha dela é Isso. PT, A Luiziane tem força social. Isso. E ela é mulher. Isso. O que para a Luiziane é importantíssimo. Isso, sem dúvida. E a Luiziane teve um papel fundamental nessa história aqui do Ceará no passado, para a eleição de governador, quando foi sentar-se com a então governadora... a então governadora, Isolda. A Isolda, meu Deus, deu branco a Isolda. Eu mesmo falei o nome dela. Com a Isolda Sela, já demonstrando ali uma estruturação de relacionamentos. Exatamente. Com certeza. Então, A Luiziane tem força esse social nome para aí isso. no meio, gente, que não podemos deixar de considerar. E outra coisa, né? A Isolda traz mais o Cid para dentro dessa campanha. A Isolda traz o Cid para dentro da campanha. Não sei se Evandro é o candidato de preferência do Cid, Tudo bem. porque ele cria uma nova liderança dentro do PDT, no momento em que ele já está em descenso, em declínio a liderança do Cid. Então, a pressa acelera o declínio da liderança dele, um prefeito do PDT como o Evandro. Enquanto que a candidatura da Isolda, não. Pelo contrário, a candidatura da Isolda prolonga longamente... Nessas condições, a Luiziane senta com o Cid. Eu não vejo nenhum problema da Luiziane sentar com o Cid nessas condições objetivas, com força social para resolver. A relação da deputada Luiziane com o senador Cid Gomes é uma relação aos trancos e barrancos, mas há um respeito mútuo. Entre os dois, eles sentam tranquilamente. O Cid é conhecido por respeitar os acordos, né? E isso facilitou a relação dele com a Luiziane, de certa maneira, mas claro que aos trancos e barrancos. Agora, se essa turma toda quiser enfrentar um problema sério, maior do que eles já têm, eles atropelam a Luiziane. Sim, isso é um erro primário. Aí erro já cometido. Já cometido e ela 2004 venceu, né? E ela venceu, né? Ela venceu, inclusive, contra o PT, a eleição de 2004, no primeiro turno. Mas, gente, uma conversa maravilhosa, elucidativa, eu acho que temos que fazer isso uma vez por mês, porque o processo político é muito dinâmico. E eu acho que a nossa conversa aqui aborda pontos muito importantes e eu acho que hoje, inclusive, vou recomendar a todos que vejam o programa, porque a gente tocou em pontos que eu considero muito importantes. É o futuro que está se estabelecendo aí, a gente vai tentando juntar os pontos disso aí e fazendo projeções do que pode acontecer. Muito provavelmente... o que acontecer, eu acho que foi visualizado hoje de alguma forma. O que acontecer nas escolhas... Difícil acontecer alguma coisa fora desse cenário. A gente não substitui o eleitor, mas a gente consegue projetar os cenários que vão estar à frente do eleitor. E esse é o papel do bom jornalismo. Dimas, muito obrigado. Ricardo, muito obrigado. Em breve estaremos juntos novamente. Até breve. É luz, é calor que vem do coração, cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar
Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.